Olá, no vídeo de hoje eu tenho como objetivo conversar com vocês um pouco sobre as origens da nova ordem mundial, como é chamada. E eu queria mostrar para vocês como, na verdade, o povo sérvio e a igreja sérvia não podem ser acusados de genocidas, de limpeza étnica. Ao contrário, o nazismo croata, durante os dias entre as guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, matou mais sérvios do que os alemães mataram judeus. O nazismo alemão matou judeus. E é precisamente por isso que é necessário esclarecer as origens da chamada nova ordem mundial. E aqui eu queria iniciar mencionando a revelação da Sinfonia Bizantina. O Império Romano possuía o ideal de sinfonia entre ele e a Igreja cristã. E mais adiante, o Império Romano, ao realizar essa sinfonia, dando forças ao patriarca de Constantinopla, terminou veiculando a evangelização dos povos eslavos, entre os quais está a Sérvia, como um dos mais legítimos representantes dos povos eslavos. Os missionários São Cirilo e São Metódio, ao chegarem entre os povos eslavos, evangelizaram-nos a partir do princípio apostólico da inculturação da fé. Eles primeiro aprenderam a língua daqueles povos e depois traduziram a Santa Liturgia e o Novo Testamento para a língua daqueles povos. E finalmente assim puderam iniciar a evangelização e através do princípio apostólico da inculturação da fé. A liturgia de São João Crisóstomo, até hoje celebrada pela Igreja Ortodoxa, foi traduzida por eles, e o credo primitivo da Igreja passou a ser rezado pelos eslavos que se convertiam à fé. E assim se passaram cerca de 500 anos, pois a Igreja Ortodoxa não acredita em evangelização instantânea e imediata. Ao contrário, depois de 500 anos, a alma dos povos eslavos se tornara cristã ortodoxa. E só então o príncipe Rástico, que havia abandonado o trono para tornar-se um monge sobre o Monte Athos, na Grécia, retorna ao país e é feito o primeiro arcebispo da Sérvia pelo Patriarcado de Niceia, aquela mesma cidade que havia sediado o primeiro e o segundo concílios de Niceia, que trataram da questão da Santíssima Trindade e dos santos ícones, estabelecendo essa fé apostólica na ocasião. E agora, em 1219, São Savas, o príncipe Rástico, se torna o primeiro arcebispo da Sérvia. E é curiosa essa data, 1219, do século VIII, quando os primeiros missionários chegaram para evangelizarem os eslavos, a 1219, no século XIII, se passaram cerca de 500 anos. O tempo necessário para que a fé amadurecesse e a cultura eslava se convertesse à ortodoxia.
fosse santificada pelo cristianismo. Por isso São Sabas é considerado patrono, padroeiro da educação na Sérvia, como também padroeiro, patrono da ciência na Sérvia. E nessa mesma época, que vai do século VIII até o século XIII, que surge aqui no Ocidente a dinastia carolíngia, a dinastia de Carlos Magno, que fortalece a latinização da fé, e os vários povos, inclusive portugueses, espanhóis, que rezavam, cada qual na sua própria liturgia, passam a forçosamente rezarem a missa em latim. E assim uma latinização da fé é promovida e fortalecida pela dinastia de Carlos Magno. Mais adiante, a grande ideologia ocidental é produzida, a chamada soberania universal do papado. E ela se configura através do novo credo filioquista, estabelecido pelo papado entre todas as nações do Ocidente que haviam sido latinizadas, que agora adoravam a Deus, adoravam a Cristo através de uma missa em latim. O Papa Nicolau I, então, estabeleceu esse novo credo e aos poucos foi sendo gestacionado o famoso Sacro Império Romano Germânico. E é aqui que está o surgimento do ideal de dominação mundial. Durante esses séculos, do VIII ao século XIII, tudo isso foi acontecendo no Ocidente. E é então que surge a tentativa de uma nação chamada Prússia, que mais tarde se tornou a Alemanha Oriental, a antiga Alemanha Oriental. Essa nação, esse povo prussiano, ele leva adiante o ideal do Sacro Império Romano Germânico de dominar o mundo. E no ano 1230, notem bem a data, São Savas havia sido entronizado primeiro arcebispo da Sérvia em 1219. No ano 1230, os prussianos, a Prússia, inicia a chamada cristianização dos eslavos. Você pode ir para qualquer livro historiador ocidental, pode procurar vídeos no YouTube, e você vai ouvir essa expressão, a cristianização dos eslavos. Ora, como é que a cristianização dos eslavos é iniciada pelo Sacro Império Romano Germânico em 1230, quando, cerca de 11 anos antes, São Sabas havia sido entronizado primeiro arcebispo da Sérvia, depois de 500 anos de evangelização. A Sérvia agora tinha uma alma ortodoxa, uma cultura ortodoxa, e por isso o primeiro arcebispo foi entronizado. Não é muito estranho isso? Talvez se percebesse na ocasião como gestara Carlos Magno, que a dominação do mundo poderia ocorrer através do chamado Império Bizantino. E como império rival, o Sacro Império Romano Germânico tinha que extirpar qualquer possibilidade do Império Bizantino dominar o mundo. E é então que inicia a cristianização dos eslavos, a suposta cristianização dos eslavos, e a Prússia assim faz ressurgir o ideal de dominação mundial, cada vez mais estabelecido no Ocidente cristão. Há cerca de 500 anos depois, esse ressurgimento do ideal de dominação mundial, ele
se torna uma realidade no mundo ocidental através do idealismo prussiano. A Prússia havia produzido uma filosofia, um jeito de pensar, e esse jeito de pensar é nada mais, nada menos do que a gestação do socialismo. O socialismo da nova ordem mundial. E assim surge no século XVIII o idealismo prussiano, aliás, o criticismo kantiano. Um prussiano chamado Immanuel Kant, ele inaugura uma nova filosofia no Ocidente. Segundo ele era uma espécie de Copérnico da filosofia. Iria operar uma revolução copernicana da filosofia, no âmbito da filosofia. E Kant, então, ele levanta várias questões, mas pelo menos 3 eu gostaria de destacar. Em seu criticismo, ele criticava toda a ordem anterior ao mundo clássico, a ordem estabelecida anteriormente à modernidade. Ele levanta 3 questões. Primeiro, a questão da ordem. Para ele, a ordem do universo é uma prova da existência do grande arquiteto do universo, e não da existência do Criador, ensinado ou proclamado pelos cristãos. Segundo Kant, a moral era o que deveria ocupar a grande cena na filosofia. E aqui está a questão do moralismo kantiano. Ele defende uma moral individual. A moral agora não estaria mais baseada, segundo Kant, nas Sagradas Escrituras e na santa tradição da Igreja, mas o indivíduo iria definir a sua própria moral. E é nesse sentido que Kant defende que a moral é o que define a verdadeira religião, e não o relacionamento com Deus, o relacionamento místico, espiritual do homem, do cristão com o seu Criador. E aí Kant levanta ainda uma terceira questão, a questão do governo. Segundo ele, um pacifismo internacional haveria de unir os estados laicos. O estado laico, sim, essa palavra que é tão conhecida hoje. O mundo se tornaria um conglomerado de estados laicos, e para que não houvesse guerra seria necessário um governo internacional que estabelecesse o pacifismo. Não mais guerra, somente paz. O desenvolvimento importante da filosofia de Kant foi o de Hegel, dizia Bertrand Russell. E é aqui que eu gostaria de mostrar para vocês uma expressão de Karl Popper, que diz assim: parece improvável que Hegel se tivesse jamais tornado a mais influente figura da filosofia germânica, se não tivesse por trás de si a autoridade do Estado prussiano. Aqui está a relação entre Hegel e a Prússia, essa nação que começou uma tentativa de dominação mundial através da supressão da Sérvia, da religião ortodoxa na Sérvia. Também é preciso dizer que, como Paul Tillich dizia, no meu tempo de estudante se dizia: entender Kant significa transcendê-lo, ou seja, superá-lo. E aí é onde entra Hegel. Ele tenta superar Kant, que também era um prussiano. Hegel é financiado como o filósofo oficial do Estado prussiano. E assim uma filosofia prussiana de dominação mundial é elaborada, formulada por Hegel. Essa filosofia é nada mais, nada menos do que a precursora do liberal socialismo nazista. A grande ideia de Hegel é o Estado forte. E assim surge no Ocidente uma era de irresponsabilidade e
que caracteriza a era do totalitarismo, segundo Karl Popper. Em política, nos diz Karl Popper, isso é mais drasticamente mostrado pelo fato de que tanto a ala esquerda extrema marxista, assim como o centro conservador e a extrema-direita fascista, baseiam suas filosofias políticas em Hegel. Palavras de Karl Popper. E é assim que Paulo Nader, falando sobre a filosofia do direito, em seu livro Filosofia do Direito, cita um autor chamado Lunho Penha, que escreveu a história da filosofia do direito. E ao citar esse autor, Paulo Nader concorda com o fato de que, identificada a doutrina hegeliana com o absolutismo político, Lunho Penha apontou algumas correntes que se basearam naquela fonte. O centralismo social, para quem o Estado seria a fonte do direito, o socialismo do Estado, o socialismo democrático ou materialismo histórico de Karl Marx, o socialismo anárquico, a anarquia política e, finalmente, o anarquismo extremo de um Lenin, por exemplo, que promoveu a Revolução Bolchevique e assim a Revolução Russa começou a importar o comunismo no mundo, não sem antes assassinar a família do czar russo, o czar Nicolas II. Uma corja de assassinos. Isso é o que o socialismo e o comunismo promove no mundo. E tudo isso tem origem na filosofia de Hegel. A filosofia financiada pelo Estado prussiano. A mesma Prússia, o mesmo Estado prussiano que se levantou contra a entronização do primeiro arcebispo da Sérvia, São Savas, patrono da educação e da ciência na Sérvia atual.